tensão na Península Coreana. Esse é o clima vivido entre as Coreias do Sul e do Norte desde dezembro do ano passado. O início do conflito se deu quando os norte-coreanos realizaram o lançamento de um foguete considerado pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul como um disparo de teste de míssil balístico. E é para conversarmos mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Marcos Aurélio Reis, que é professor do curso de Relações Internacionais aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rodrigo. Inicialmente, a gente poderia fazer um comparativo entre as duas Coreias, né, professor? Um comparativo entre as duas Coreias. Eu diria que a Coreia do Sul, inicialmente, é um país que se insere no sistema internacional de forma democrática, né, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista econômico. Nós estamos, inclusive, conferindo, professor, imagens, a gente vê que é um país mais desenvolvido, né? A gente consegue ver aí essa economia que funciona de uma maneira diferente, por favor. Isso, exatamente, Vanessa. A Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, é um país que tem uma dinâmica econômica bastante favorecida, haja vista que tem um sistema educacional bastante desenvolvido, né? O governo sul-coreano, durante vários anos, no seu programa de desenvolvimento econômico, injetou recursos nas empresas sul-coreanas. A Coreia do Sul, na verdade, é um grande exemplo para o mundo de como se desenvolver um país, do ponto de vista político, econômico e social. Eu diria que a Coreia do Sul, ela alia 3 eixos básicos. É uma democracia, ela se insere na economia de mercado de maneira bastante assertiva e respeita os direitos humanos. A reverso disso, a Coreia do Norte, que teve uma grande influência soviética e chinesa, é uma ditadura, né, que já vem desde a década de 50, desde a Guerra da Coreia, uma ditadura familiar, sob o ponto de vista político, um regime de esquerda, e sob o ponto de vista econômico, uma economia centralizada, coletivizada, e que pauta as suas ações pelo interesse dessa ditadura de permanecer ainda no poder. E, professor, por que a situação do conflito tomou essa proporção? A gente observa que o impacto entre as duas Coreias, o conflito entre as duas Coreias, ele inicialmente é um conflito ideológico, ele é resquício da Guerra Fria, né? A gente não pode perder isso de vista. É o que ainda sobrou da Guerra Fria para o sistema internacional. A Coreia do Norte, ela tem relações amistosas com a China, ela recebe influência da China, né? E a Coreia do Sul sob influência dos Estados Unidos. Então, na lógica da Coreia do Norte, o mundo ainda vive a lógica da Guerra Fria. Para os norte-coreanos, por incrível que pareça, pode ser até, o telespectador pode até achar isso um pouco absurdo, mas é a realidade. Então nós vivemos num país militarizado e hierarquizado que fez a decisão estratégica preferencial por desenvolver um programa nuclear e um programa de mísseis balísticos, a reverso da Coreia do Sul. Então aí a tensão cada vez mais escalada e a Coreia do Norte vem ganhando gradativamente competência e capacidade nuclear. Essa é que é a grande verdade, em que pese a baixa possibilidade de conflito, mas gradativamente ela vem ganhando essa capacidade e realizou nos últimos anos aí 3 testes atômicos. Um em 2006, outro em 2009 e agora, esse ano mesmo, foi realizado um teste subterrâneo com sucesso. A grande verdade é a grande incógnita é como estaria o programa de mísseis, né, da Coreia do Norte. Qual a capacidade de se lançar as ogivas nucleares que eles desenvolveram? Até onde eles podem lançar essas ogivas nucleares? E se interessaria para a Coreia do Norte realmente uma conflagração nuclear? Eu acredito que não, os especialistas também acreditam que não. Se trataria mais de uma retórica para elevar o tom da tensão, né, uma retórica nuclear para elevar o tom da tensão e aí negociar com a Coreia do Sul em melhores condições e mesmo com os Estados Unidos, porque é um país bastante pobre, um país que depende muito da China. Então, baseado nessas informações que o senhor trouxe agora, é possível que tenha ou não uma guerra com essas proporções, como aí o mundo está sendo alertado? A gente tem que trabalhar com um cenário, Vanessa, né? Então, eu diria assim, o primeiro cenário, uma conflagração nuclear, a possibilidade existe, mas a probabilidade ela é muito baixa, tá?
um segundo cenário, um teste nuclear da Coreia do Norte. A possibilidade existe, a probabilidade seria maior. Haja vista que é até um encadeamento lógico da postura da Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte não fizer nada, por outro lado, a reverso, né, desse raciocínio, a credibilidade da Coreia do Norte também cai. Né? Então, por ser um regime altamente militarizado e pela escalada gradativa dos testes nucleares e testes balísticos que ela vem efetuando, né, a gente acredita que existe a possibilidade do teste nuclear que escalaria a tensão ao máximo no mar do Japão. Um teste nuclear, inclusive, no mar, e não subterrâneo, corroborando a sua capacidade de infligir danos à Coreia do Sul e ao Japão. Aos Estados Unidos, muito provavelmente não, porque a ilha de Guam está mais afastada, mas as tropas americanas que estão estacionadas na Coreia do Sul poderiam, sim, ser atingidas, não só por um ataque nuclear, mas por um ataque convencional da artilharia norte-coreana. Mas nós acreditamos que, numa análise bem racional, isso não vai acontecer. No máximo, um teste nuclear para aumentar a tensão e para que isso sirva de exemplo, né? De exemplo para a sociedade internacional que a Coreia do Norte tem força e tem poder, tá? Para negociar em melhores condições, como eu disse, com a própria Coreia do Sul, vantagens econômicas e políticas, e com os Estados Unidos. A Coreia do Sul ela assinou até nessa quinta-feira para a abertura de um canal de negociação com a Coreia do Norte, a fazer um apelo para que sejam retomadas as operações do Complexo Industrial Binacional de Kaesong, que foi fechado há 3 dias. Como a gente pode avaliar essa tentativa, professor? Não, a Coreia do Sul sempre tem uma posição bastante assertiva, uma posição de apaziguamento, né? E a retórica, ao contrário, é uma retórica de escalada de crise. Né? Esse complexo industrial ele representa um símbolo, né, dessa reaproximação entre as duas Coreias, e entrando a Coreia do Sul com capital, a Coreia do Sul injeta capital, a Coreia do Norte entra com mão de obra, não é? E aí se dá dessa simbiose, né, de esforços das duas Coreias, a gente tem aí a oferição de recursos, e esses recursos eles são direcionados para a Coreia do Norte e não para a Coreia do Sul. Tá? Esse recurso, grande parte desses recursos, melhor dizendo, são oferidos pela Coreia do Norte e não pela Coreia do Sul. Infelizmente, em que pese essa iniciativa da Coreia do Sul, a Coreia do Norte ela não tem se mostrado resistente, bastante resiliente em relação a essa proposta. E, professor, na última quarta-feira, o embaixador da Coreia no Brasil esteve aqui na universidade e ele aproveitou para falar um pouquinho sobre essa situação, então, de conflito que envolve as duas Coreias. Vamos conferir. O embaixador da República da Coreia no Brasil, Gu Bonu, disse que ao mesmo tempo em que está acontecendo uma situação de tensão no outro lado do globo terrestre, existe aqui no Brasil pais de muitos alunos que estão estudando na Coreia. E por isso, há uma preocupação desses brasileiros em razão do conflito. Mas, como embaixador da Coreia e com a opinião de outros especialistas da Península Coreana que vêm acompanhando o assunto, ele pode dizer que não há o que temer sobre o agravamento dessa situação. Então, professor, o embaixador disse aí que o clima é de normalidade, né? Não há o que temer. Como é que o senhor avalia, então, essa afirmação? A afirmação do embaixador, a Coreia do Sul está preparada para qualquer tipo de eventualidade. Os americanos também estão preparados, a frota americana no Pacífico está preparada, o Japão está preparado, né? Então, realmente não há o que temer. Né? Não há o que temer, e os sul-coreanos já estão bastante acostumados com essa retórica nuclear norte-coreana. Como a gente já falou, o pior que pode acontecer é escalar essa tensão com um teste nuclear, inclusive coincidindo aí com o aniversário de nascimento do avô do atual líder norte-coreano, essa semana, se não me falha a memória, no dia 15 de abril próximo. E já que a gente entrou nesse assunto, o professor de estudos estrangeiros Henrique Teixeira, que mora na Coreia do Sul desde 2008, ele escreveu no blog dele, que é o de prosa na Coreia, que existem hipóteses que apontam que o tio de Kim Jong-un, que é um militar de carreira de prestígio no país, né,
que tem guiado o sobrinho aí desde que ele assumiu, então, o poder na Coreia do Norte, que ele teria tentado um golpe de Estado. Então, por acreditar que o sobrinho não é forte o suficiente para manter o controle do país. Também gostaria que o senhor comentasse essa afirmação aqui do Henrique Teixeira. O atual líder norte-coreano, ele foi educado na Europa. Então, há um certo temor da elite militar norte-coreana de que ele traria, né, ideias ocidentais e liberais para a Coreia do Norte. Mas, ao que parece, não é o que está ocorrendo. O que parece é que a liderança militar norte-coreana continua dando as cartas e influenciando bastante o jovem líder. Haja visto, inclusive, que essa escalada dessa retórica ela vai servir, em última análise, do ponto de vista da política interna, para reafirmar a liderança desse jovem líder perante o seu próprio país. E a relação com o Brasil entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pode ser afetada com esse conflito? Olha, o Brasil tem relações com as duas Coreias. Né? Por óbvio, a nossa relação com a Coreia do Sul ela é bem mais dinâmica. Né? Nós temos uma relação bem mais próxima com a Coreia do Sul. Haja vista até a visita do embaixador aqui à nossa universidade. Né? Nós acreditamos que, em última análise, o Brasil ele pode ser afetado se houver uma conflagração nuclear. Por óbvio, vai ser afetado nas suas relações comerciais, né? Mais diretamente, né? Nas nossas relações com a Coreia do Sul. Mas, como a probabilidade com a conflagração nuclear é bastante baixa, nós não seremos afetados. Com certeza não haverá. Nós propugnamos sempre pela paz. Essa é a direção da nossa política externa. Sempre propugnar pela paz, pelo diálogo. É isso que nos interessa. É o que todo mundo espera realmente. Bom, professor, muito obrigada pela tua presença, pelas informações. Até a próxima. Tá, obrigado a vocês e tudo de bom aí para os telespectadores. Tá certo, obrigada. No próximo bloco tem a agenda cultural com filmes e atrações que estão programadas aí para os próximos dias. E tem a promoção de ingressos para o cinema. Nós já voltamos em um instante só.